Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado Volume 5. Nós vamos estudar interações intermoleculares que estão ligadas às ligações covalentes que a gente viu. Então a gente vai ver as interações intermoleculares nos compostos que possuem ligações covalentes, tá? Então, tema da semana, forças intermoleculares. Tá na página 63, tá? De vocês. As atividades elas estão na página 65 e 66, tá? Eu vou explicar para vocês o que seriam essas interações intermoleculares, tá? E quais as interações que a gente vai estudar. E que isso vai depender da polaridade, tá? Os apolares terão uma interação intermolecular específica, os polares, as moléculas polares, né, que tem diferença de eletronegatividade entre seus átomos, que formam ali a ligação covalente, se for polar, a gente vai ter duas opções, ou vai ser ligação de hidrogênio, ou vai ser dipolo-dipolo, tá? Então, vamos lá. Interações intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos, polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Então, como que a molécula de água interage com outra molécula de água? Como que uma molécula de CH4, que é o metano, interage com outra molécula de metano? Então, é isso que a gente vai ver nas interações. Então, você tem as forças de Van der Waals ou interação do tipo dipolo instantâneo ou dipolo induzido, dispersões de London, tá? Que é essa aqui, que é uma só, tá? Tem vários nomes diferentes, mas é uma só. Essa acontece quando as moléculas forem apolares, tá? Quando as moléculas forem apolares. Quando ela for polar, que eu vou falar para vocês, tá? Porque aqui ele não explicou essa questão de polaridade na apostila de vocês. Então, eu vou explicar cada exemplo ali, né? E vou falar se ela é apolar, se é polar. Isso é influenciado tanto pelos átomos que você tem ali, pela diferença de eletronegatividade dos átomos dos elementos que formam a ligação ali, e também pela geometria molecular, tá? Então, eu vou falar para vocês, ó, isso aqui é polar, isso aqui é apolar, porque ele não trabalhou com isso de forma específica, tá? Então, se for polar, você tem uma opção só, né? Vai ser a dipolo induzido lá, que tem todos esses nomes ali. Ou, se for polar, pode ser dipolo-dipolo, tá? Ou ligação de hidrogênio. Para ter ligação de hidrogênio, você tem que ter o hidrogênio, ali, obviamente, ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. E se você tiver que comparar essas forças, quando o hidrogênio estiver ligado ao flúor, é mais forte quando está ligado. A ligação de hidrogênio é mais forte com hidrogênio e flúor do que com hidrogênio e oxigênio, que é mais forte do que se eu tiver hidrogênio e nitrogênio, tá? Essa é a ordem. A ligação ali de hidrogênio ela vai ser mais forte se o hidrogênio estiver ligado ao flúor, depois ao oxigênio e depois ao nitrogênio, tá? Então, para ter ligação de hidrogênio, além dela ser polar, você tem que ter o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Essas são as suas opções, tá? Então, vamos lá. A dipolo induzido, que acontece quando você tem moléculas apolares, tá? Então, moléculas apolares, dipolo induzido. E se ela tiver esse tipo de interação, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, né, que é mais correto, vai ser baixo. Ela é muito mais baixa do que comparada a uma que tem dipolo e a uma que tem ligação de hidrogênio, por exemplo. Então, dipolo induzido, moléculas apolares, tá? E quando você vai comparar a temperatura de ebulição, a de dipolo induzido é sempre menor. Então, se você tiver lá uma molécula que tem ligação do tipo dipolo induzido e outra que tem dipolo-dipolo, se uma é 100 e a outra é 150, a de dipolo induzido, a temperatura de ebulição de dipolo induzido é 100, que é menor, e a do dipolo-dipolo é 150, tá? A ordem é dipolo induzido, tem menor temperatura de ebulição do que dipolo-dipolo, e dipolo-dipolo tem menor temperatura de ebulição se comparado à ligação de hidrogênio, tá? Essa é a ordem para ser simplificada, tá? Então, pessoal, essas interações, elas têm que acontecer, porque, por exemplo, se você tem
a molécula, vou citar aqui do dipolo induzido, de CH4, por exemplo. Para que não se separe essas moléculas de CH4, que você tem elas formando essas interações, eu preciso ter algo que mantenha elas unidas. E o que mantém elas unidas é essa interação intermolecular aí, que no caso seria de dipolo induzido, tá? Então, quando você tem mudança de estado físico, o que você rompe são as interações intermoleculares, você não rompe ligação covalente. Então, na mudança de estado físico, você vai romper as interações intermoleculares e não a ligação covalente. A ligação covalente ela é rompida para formar novas substâncias, tá? E não na mudança de estado físico. Na mudança de estado físico, você vai ter só rompimento de interações intermoleculares. E o dipolo permanente? Quando eu tenho hidrogênio e bromo, por exemplo. Aqui é ligação covalente, tá, gente? Eles colocaram errado. Você não pode colocar um mais e um menos aqui. Na verdade, o que você tem é a formação de um dipolo ali que vai ser parcialmente. Então, o bromo, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar para ele mais os elétrons da ligação. Então, ele vai ficar com a carga parcialmente negativa e o hidrogênio vai ficar com a carga parcialmente positiva. Então, ele fala assim, as interações do dipolo permanente são interações de intensidade média, né? Igual eu falei para vocês, a mais fraca é a dipolo induzido, a intermediária de dipolo permanente e a mais forte é a ligação de hidrogênio, tá? E vai ocorrer em moléculas polares, é o que eu falei para você, ó, bromo e hidrogênio tem diferença de eletronegatividade, né? O hidrogênio aqui, ele puxa menos os elétrons na ligação, então ele vai ficar com a carga parcialmente positiva, enquanto o bromo fica parcialmente positivo. Então vai ter uma interação aqui entre cargas opostas, né? Parciais opostas. Então o bromo interage com esse hidrogênio aqui, né? Porque cargas opostas se atraem. Então, estabelece-se de tal forma que o átomo com caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo com caráter parcial positivo da outra molécula. Então, aqui, ó, o bromo interagindo com o hidrogênio, o negativo, o parcial negativo interagindo com o parcial positivo, tá? E as ligações de hidrogênio vão acontecer quando você tiver FON, hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, as ligações de hidrogênio são forças de alta intensidade, tá? A intensidade dela é alta, então elas têm a temperatura de ebulição dela é muito mais alta do que se eu tiver dipolo ou dipolo induzido, tá? Ocorrem quando as moléculas possuem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor ou oxigênio ou nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos, tá? Então, a ligação de hidrogênio, a molécula além de ser polar, o hidrogênio tem que estar ligado ao flúor ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. Se ela for apenas polar e não tiver o hidrogênio ligado a um desses elementos aqui, eu tenho que ela é só dipolo, tá? Que é intermediária em força. Então, agora eu vou falar sobre cada atividade. Então, olha só, que tipo de interação ocorre entre as moléculas de água? Então, a água, que tipo de interação? Você tem o hidrogênio com o oxigênio. E a geometria da água proporciona ali uma molécula polar, tá? Então, eu tenho ali uma molécula polar, a água é polar e tem a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Qual o tipo de interação que vocês viram lá que eu expliquei para vocês quando tem uma molécula polar com o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? E o inseto conseguiria caminhar se a solução fosse de tetacloreto de carbono? Olha só, o tetacloreto de carbono, ele é uma molécula, a partir da geometria dele, a gente consegue ver que ele é apolar. Então, você teria a interação com algo que fosse apolar? Aqui em cima você tem a interação com algo polar que possui que tipo de interação? E aqui você já mudou para uma apolar, você consegue a mesma interação nesse caso, tá? Então, tentem fazer aí, qualquer dúvida entre em contato. 2. Um iceberg. O iceberg, gente, é a água em estado sólido, tá? Então, eu tenho ali água. Que tipo de interação eu tenho entre as moléculas de água?
que você tem o oxigênio ligado ao hidrogênio, que tipo de interação tem ali? Então, é só marcar aqui a alternativa que vai te dar a tipo de interação ali. Aqui ele pede o tipo de interação. Então, eu vou falar para vocês qual que é ali o tipo de polaridade da molécula. Eu tenho HI. A eletronegatividade aqui é muito diferente. O iodo, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa molécula aqui, ela vai ser polar. Só que o hidrogênio está ligado ao iodo e não ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, né? Então, lembra qual que é lá quando eu tenho a molécula que é polar, mas ela não está ligada ao FON, né? Então, vejam aí. O NH3, ele é polar também, tá? E tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Quando é polar e tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio, que tipo de interação que a gente viu? O CH4, ele é apolar. Que tipo de interação que a gente viu para as moléculas apolares? Então, nessa 4 aqui, pessoal, o que acontece? Você tem a água em estado líquido e aqui obtém água em estado gasoso. Eu falei para vocês que durante a mudança de estado físico, eu não rompo ligações químicas, né? Ligações no sentido de ligação covalente, ligação iônica, né? Ligação covalente coordenada. Eu vou romper interações, né? Então, que tipo de interação, ou que tipo de ligação que eu estou rompendo aqui entre a água, eu tenho qual tipo lá de interação? Hidrogênio e oxigênio, né? Entra no flúor, oxigênio, nitrogênio, é uma molécula polar que tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Que tipo de ligação eu tenho aqui? Então, vai romper a interação presente, tá? E entre o oxigênio e o hidrogênio, aqui eu tenho uma ligação covalente. Se eu for formar novos compostos e for separar o hidrogênio do oxigênio, o que vai acontecer ali é um rompimento da ligação que eu tenho entre eles, tá? Então, eu falei qual ligação é essa. Então, em 2, eu vou romper essa ligação existente entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? Aqui, em 1, eu só vou romper interações, tá? Então, fala aqui qual interação é rompida em 1 e qual ligação é rompida em 2, tá? E você vai justificar a resposta. E a 5, vocês vão levar em consideração o que eu falei para você. A interação de dipolo induzido, como ela é fraca, então quando eu tenho dipolo induzido, o menor, se você for comparar com as outras duas, né? A menor temperatura de ebulição fica para a molécula que tiver interação do tipo dipolo induzido, tá? Que são as apolares. E a mediana ali é aquela que é polar, mas só possui dipolo-dipolo. Ela não forma ligação de hidrogênio, né? E a que tem maior temperatura de ebulição fica com a molécula que faz ligação de hidrogênio. Quem faz ligação de hidrogênio? Quando eu tenho o hidrogênio ligado ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, ou ao flúor, tá? E lembrando que a interação entre oxigênio e hidrogênio ela é muito mais forte do que entre nitrogênio e hidrogênio, tá? Então, olha só, o CH4 é apolar. Que tipo de interação que eu tenho para ele? Aí, a partir dessa interação, você vai ligar aqui aquele que tem a temperatura de ebulição lá menor, né? E o NH3? O NH3 é polar e forma ligação de hidrogênio. O H2O é polar e forma ligação de hidrogênio. Como que eu sei qual dos dois é maior aqui? Você tem que analisar. Qual que é mais forte? Eu falei que a ordem é flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? O flúor é a maior, depois oxigênio, depois com nitrogênio, tá? A partir disso, você vai avaliar aqui e vai justificar. Aqui, como é uma molécula polar, tem tal interação intermolecular, e você vai explicar essa interação intermolecular e vai falar. Esses dois aqui têm a mesma interação intermolecular, né? De que tipo que é? As moléculas são polares, né? E tem hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio, né? Só que um é mais forte que o outro, e é isso que você vai explicar.